Bom dia, boa tarde ou boa noite. Primeiramente quero me desculpar pela demora dessa postagem de aula. Estou tentando mexer em outras ferramentas para aprimorar a qualidade. E as aulas corromperam as que eu já tinha gravado. Infeliz, mas acontece. Então vamos seguindo para a aula 2. Bom, vocês se lembram? Na aula anterior a gente falou de substâncias compostas e simples. Bom, Então, as misturas são basicamente agrupamentos dessas substâncias. Pegadinha é que em misturas não ocorrem transformações químicas com nenhum dos envolvidos, mas muda algumas das características dos envolvidos, como temperatura de ebulição, fusão, densidade, cor, etc. Basicamente características físicas. Também existem dois tipos de mistura: a heterogênea e a homogênea. E a diferença é bem mais simples do que parece com o nome. Sabe aqueles drinks de filme noir que às vezes a gente tem umas 2 ou 3 cores diferentes separadas bonitinho? A gente chama essas cores aí de fases. A grande diferença entre as heterogêneas e as homogêneas são as fases, que é o que a gente vê nessas bebidas. Enquanto na heterogênea fica bem dividido, como nas bebidas que a gente falou, nas homogêneas a gente não consegue diferenciar. Vamos misturar açúcar com água. É basicamente por isso que a gente vê que são misturas. Aqui a gente também vai ver como separar as misturas. Também, coisa importante, e se você derrubar 5 kg de sal por alguma razão na sua água, você vai saber como resolver o problema. Primeiro, a gente vai para as misturas heterogêneas, que é aquela ali que a gente consegue ver a diferença. A gente vai passar que primeiro a gente tem catação, que é literalmente pegar os objetos usando a mão ou numa pinça. A gente tem ventilação, que a gente usa um jato de ar para separar dois objetos. A gente tem levigação, que é o uso de uma corrente de água. Aquilo ali que o pessoal faz no garimpo. Também tem a quarta, que é a filtração, que é usada para separar líquido de sólido por meio de um filtro, tipo como com a café. Decantação, que é deixar o líquido parado para que os sólidos ou os outros líquidos que estejam lá mudem de lugar de acordo com a sua densidade. Tem separação magnética, a gente passa um ímã e vai recolhendo. A gente tem, por fim, a dissolução fracionada. A gente separa dois sólidos usando um líquido que dissolva somente um deles. Tipo, um bom exemplo seria: você tem uma barra de cobre coberta por sal. A água dissolve o sal, você fica só com cobre. E a gente tem as misturas homogêneas, que a gente tem menos métodos, que são a destilação simples e fracionada. Na simples, a gente separa líquidos de sólidos e outros líquidos usando um aparelho e aquecendo ele até uma certa temperatura de ebulição. Com isso, o líquido depois vai se condensar indo para outro lugar. E na fracionada é o mesmo método, só que com um fracionamento melhor para a separação de líquidos. Bom, com isso nós temos as questões que eu vou deixar para vocês responderem. Coisa simples. Com isso nós concluímos a aula com os seguintes pensamentos. Substâncias são diferentes de misturas, mas existem substâncias nas misturas. Os tipos de misturas são dois. A gente já viu suas propriedades. A gente tem a separação de misturas, que elas mudam de acordo com o tipo de mistura e o estado físico, que conclui também que o estado físico das misturas e dos componentes das misturas afeta os métodos utilizados para separação. Agradeço por você ter visto até aqui. Uma boa tarde.